Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Alguém acha que alguma das pessoas presas pelo 8 de janeiro deveria estar presa? Levanta a mão. Exato. Então, quem aqui acha que as pessoas presas pelo 8 de janeiro não praticaram crime? Ótimo. Então veja, o que a gente está discutindo? Aqui é uma diferença material entre o que é um criminoso, quais crimes foram praticados. Vossa Excelência aponta como criminosos pessoas que, juridicamente, de acordo com o nosso saber jurídico, né, a nossa fundamentação, não praticaram crime. Então, por isso que Vossa Excelência enxerga a hipocrisia, porque Vossa Excelência fez um julgamento incorreto. Então, passa a palavra Como eu fui citado, eu gostaria... Sim, eu vou passar a palavra para a senhora, vou primeiro passar para o Faur, aí provavelmente ele deve citar Vossa Excelência, a senhora acumula o tempo. Eu não vou citar não, porque eu vou generalizar. Hipócrita é a esquerda. Defende vagabundo dia e noite na comissão e lá no plenário, mas quando se trata dos presos de 8 de janeiro, vocês querem tortura, pena de morte, querem dizimar, querem o Bolsonaro no quinto dos infernos. Eu não consigo entender vocês. Vocês têm que largar de ser hipócrita, porque nós estamos aqui defendendo os presos de 8 de janeiro porque nós entendemos, o deputado Paulo Belinski que falou com propriedade, que eles não cometeram os crimes pelos quais eles foram condenados e acusados. Alguns, no calor dos fatos, cometeram danos, alguma coisa nesse sentido. Vocês são pessoas, eu entendo que sejam pessoas inteligentes da vida pública. Vocês acreditam, vocês dois de esquerda que fazem cara de paisagem agora, vocês acreditam que a Débora, com um batom que pichou, perdeu uma né numa estátua horrorosa, por sinal, aquela estátua, isso não vem ao caso, ela mereça pegar 14 anos por golpe de... Que força tem aquela mulher? Que força tem aquela mulher para dar um golpe de Estado de um presidente que já estava eleito, já estava no exercício do mandato? Gente, vocês têm que largar a mão de ser hipócritas. O que nós estamos aqui discutindo são pessoas de bem, muitas que... Vocês sabem que tem muitas pessoas que chegaram à noite em Brasília e foram presos de manhã, acusadas de golpe de Estado. Se eu tivesse em Brasília, eu estaria lá na praça, fazendo vídeo, selfie. A hora que começasse a invadir e quebrar, não é pra mim. Eu falava, opa, tô fora. Mas golpe de Estado, pessoas com Bíblia, pessoas com bandeira, vocês precisam parar de ser hipócrita. Vocês defendem estupradores, defendem ladrões, defendem assassinos de criança. Esses dias tinha uma deputada do PSOL lá falando da infância, que a criança merece uma infância. São abortistas. Que infância que merece uma criança na boca de um abortista? Vão pro quinto dos infernos. O conservadorismo na ciência jurídica e política é o respeito às instituições. Não. O senhor, deixa eu Sim. falar. É o respeito às instituições, é conservar as instituições. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição brasileira e aferiu a pena de cada pessoa que participou na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Então, não é uma visão que eu acho ou não acho. É aquilo que a Suprema Corte Brasileira reconheceu. Então, visões pessoais é uma questão, mas o que nós estamos discutindo aqui é o respeito ao que o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição que merece respeito, se apresentando como um conservador, tem que ser levado em consideração. E nesse sentido também, só para terminar, presidente, quando o senhor faz uma enquete, a maioria que diz que isso é crime ou não, isso é um debate político, que é válido. Mas o debate dos presos de 8 de janeiro é uma questão jurídica. E no ponto de vista jurídica, eles tentaram um golpe de Estado, como mostra a Suprema Corte Brasileira. E não sei por que o senhor está rindo quando estou falando. Eu estou rindo porque a senhora está contando uma piada. Entendi. Não, não é uma piada. Não é uma piada. Vossa Excelência não é formada em direito. Vossa Excelência não tem conhecimento jurídico. E Vossa Excelência coloca. Essa é a diferença entre nós. O Supremo Tribunal Federal não condenou. Vossa Excelência falou, vou falar. Então, Vossa Excelência... Exato, eu vou lhe responder. Vossa Excelência coloca o Supremo Tribunal Federal como detentor da verdade. E como conservador, agora Vossa Excelência vai ouvir eu falar agora. Eu estou com a palavra.
Então, Vossa Excelência coloca o Supremo Tribunal Federal como detentor da verdade. Eu, como conservador, coloco a justiça acima da palavra do ser humano. É isso que nos diferencia, né? Por que o cristão consegue entender a hierarquia de valores? Porque Deus acima de todas as coisas. E aí todos os outros estão abaixo. É essa hierarquia de valores que coloca a justiça acima da vontade política do grupo de Vossa Excelência. Então, juridicamente, se Vossa Excelência puder me explicar as sentenças que foram proferidas, que eu tive, né, o desprazer de ler e analisar juridicamente com o meu conhecimento jurídico, e eu posso aqui afirmar com toda a tranquilidade do universo, não estão corretas. É isso que foi discutido aqui. Então, que foram condenados, foram. Né? Meu avô foi condenado por sentença transitada em julgado. Meu bisavô tem lá uma sentença bonita da União Soviética, né, condenando ele ao Gulag por ser contrário ao regime. Isso não quer dizer nada. A história está cheia de utilizações do judiciário e do legislativo para praticar injustiças. O que nós discutimos aqui é justo ou injusto. Por isso da votação. Mas eu não gostaria de continuar com o debate, porque já desviamos bastante do tema. Gostaria de fazer a votação. A gente pode discutir no momento da discussão dos requerimentos. Podemos? Então, 8 minutos para o pastor Henrique. São alguns aspectos. Em primeiro lugar, repudiar o fato do presidente estar se retirando, porque de maneira covarde ele sempre faz isso quando eu me inscrevo. Em segundo lugar, dizer que quando o presidente ri de forma sarcástica e provocativa quando um outro parlamentar está falando, isso é um ato de desrespeito que, na minha opinião, revela falta de caráter. Em terceiro lugar, quando eu denuncio que o presidente se retira por falta de respeito, por incapacidade emocional de lidar com as diferenças e por covardia, fora do microfone ele usa a seguinte frase, entre aspas, cheia de maturidade emocional: meu ouvido não é pinico. Abre aspas para um deputado federal, pessoa supostamente adulta, que diante de uma divergência diz isso: meu ouvido não é pinico. É o rebaixamento completo da nossa capacidade de divergir. Porque o presidente, quando ouve algo que ele discorda, ou ele se retira de forma covarde, ou ele ri de forma dissimulada, ou ele diz, meu ouvido não é pinico, de forma imatura. Covardia, dissimulação e imaturidade. Porque não consegue sustentar um debate direto de ideias e não consegue respeitar a divergência. Por isso, inclusive, é mal visto, inclusive, insisto, dentro da própria direita, instituições policiais, uma pessoa extremamente complicada que, por onde passa, deixa um rastro caótico. Deve ser muito difícil ser ele mesmo, porque é mau humor, é grosseria, embrutecimento de espírito, violência linguística e verbal com assessores e assessoras, é misoginia, é raiva, é incapacidade de debater, é covardia, é dissimulação. Olha a produção intelectual do presidente. Meu ouvido não é pinico. Não vou chamar de algo infantil, porque amo a infância e respeito a intelectualidade das crianças. Estou chamando de imbecilidade, ou imaturidade emocional, ou falta de coragem para sustentar um debate, com divergência de ideias. E mais, usa de maneira autoritária a presidência. Porque ao invés de equilibrar as falas, conduzir a reunião e respeitar o plenário, debate com privilégio de fala, colocando as suas posições. Isso é típico da extrema-direita, Duda. O mínimo de poder revela o máximo de autoritarismo. Ele só é presidente da Comissão de Segurança Pública. A maior parte dos projetos aqui, que é aprovada, lamentavelmente, sequer tem consequência final. Nós conseguimos barrar em outros espaços. Esquecem de fazer esse monitoramento. Ele só é isso.
Se Carla Zambelli perder o mandato dela, até onde eu sei, não será deputado federal, nem termina essa legislatura. Imagina se ele tiver outros poderes na mão. Só dá um espaçozinho de poder e revela toda uma carga de arbitrariedade, de imaturidade, de imbecilidade, de covardia, de dissimulação, de abuso do poder. Só é presidente de uma comissão. Não consegue nem conduzir de forma republicana. O problema não é ser conservador. O problema não é ser de direita. O problema é ser bizarro. É ser raso. É ouvir de um adulto, meu ouvido não é pinico. E não conseguir ficar aqui saindo da presidência para debater de forma regimental as ideias. E sobre o que a deputada Duda falou, eu concordo com a hipocrisia. Teve um deputado que disse que nós defendemos bandidos, não fomos nós que votamos na PEC da bandidagem. Não fomos nós que votamos na PEC da blindagem. Esse mesmo deputado ficou todo constrangido aqui, dizendo talvez o povo não tenha nos entendido. Não fui eu que votei para que um deputado seja investigado, só os deputados autorizando por voto secreto, não fui eu. E sobre 8 de janeiro, sabe, Duda, tem um debate importante. Estas pessoas simples que estavam lá, com Bíblia na mão, com devoção, não fui eu que chamei elas. Não é responsabilidade nossa ter mobilizado o coração destas pessoas, o afeto dessas pessoas, a paixão dessas pessoas, para depredação de patrimônio público e participação, sim, numa conspiração que tinha como objetivo derrubar um governo eleito. Quem mobilizou essas pessoas não foi a gente. Quem colocou as Déboras nessa situação não foi a gente. A pauta era flagrantemente ilegal, inconstitucional e criminosa. Derrubar um governo democraticamente eleito. Foi você, Duda, que chamou essas pessoas? Não. E são hipócritas, sim, porque toda a pauta da anistia é orientada para Bolsonaro. Essas pessoas estão nessas condições porque foram arrastadas e mobilizadas pelo discurso de Bolsonaro, que não teve maturidade emocional para reconhecer que perdeu uma eleição. Simples assim. Então, na verdade, não é a gente que defende bandido. E eu quero deixar bastante evidente. As pessoas que cometeram crimes devem ser julgadas com o direito de se defender. Se forem condenadas, devem cumprir a devida pena, proporcional ao seu crime. E, segundo a Constituição brasileira, não devem ser submetidas à tortura, nem física, nem emocional. As pessoas privadas de liberdade que cometeram crimes e estão justamente condenadas, continuam com dignidade humana. Isso, para mim, se aplica ao Bolsonaro e aos presos do 8 de janeiro. Eu não quero que eles sejam torturados. Eu não quero que a comida seja azeda. Eu não quero que eles morram por falta de acesso a medicamento. Eu quero que todas as pessoas privadas de liberdade, independente de qualquer coisa, sejam tratadas como seres humanos que devem cumprir corretamente a pena, sem qualquer tipo de violação. Isso para mim serve para todos. Eu sempre disse isso. Seja por parâmetro constitucional, seja até por base bíblica. Quando tive preso, vocês foram me visitar. Não faz o menor sentido pessoas que se reivindicam cristãs glorificando a violência sobre alguém porque esse alguém cometeu um crime. Isso não tem nem amparo constitucional, nem tal amparo bíblico para aqueles que se reivindicam cristãos. Jesus não disse, quando tive preso, vocês foram lá me torturar, vocês foram lá me visitar. Então é cristianismo falido, moralidade hipócrita. Defensores de bandidos são vossas excelências.